Boa noite, amados amigos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa sobre o atendimento fraterno. Estamos aqui com o Ronaldo, sempre com a mesma satisfação e alegria, dando continuidade a essa série de programas que se aplicam muito mais, não só ao atendimento na casa, mas ao atendimento na vida. Muito boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Vamos começar. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Estamos mais uma vez aqui para a luz do Espiritismo realizarmos esse trabalho através do MAP. Tudo de bom. Então, hoje nós vamos abordar alguns temas em continuidade ao que vínhamos conversando e vamos tratar como se deve levar o atendimento no centro espírita, no lar, no transporte coletivo e outros itens. Vamos começar por abordar a visão no centro espírita. Ronaldo, nós já falamos bastante sobre isso, mas vamos completar? Vamos lá, então. Quando nós recebemos alguém no centro que chega pela primeira vez, qual a nossa abordagem? Se estamos vinculados, nós como trabalhadores, como devemos nos apresentar? Paulo, deixa eu falar. Quando a pessoa chega a primeira vez a uma casa espírita, principalmente aquelas pessoas que não conhecem o que é o espiritismo, e muitas vezes são indicadas ou convidadas por um parente, um amigo, ele vem com uma visão diferente do que é uma casa espírita. Nós que trabalhamos lá e aprendemos isso com o nosso trabalho, sabemos que a casa espírita não é um local de milagres. É um posto de atendimento aos espíritos encarnados e desencarnados, no qual nós aqui, eu e o Paulo, nos incluímos. Então é importante nós passarmos, já falamos isso em outra oportunidade, mas vamos reforçar, acolhermos aquela pessoa e orientá-la o que é o atendimento fraterno, a nossa parte como atendentes, o plano espiritual e a responsabilidade que aquela pessoa que está vindo à casa espírita, ela vai ter que realizar no seu dia a dia. Porque a participação da pessoa é fundamental na sua autoiluminação, na sua transformação de visão do mundo e relacionamento com as pessoas. Inicialmente é isso que nós fazemos. E o que é interessante observar, a gente nota isso nas casas, na nossa casa também, e também no livro, o Divaldo salienta isso muito bem, é que essa abordagem a uma pessoa que chega pela primeira vez não é exclusiva daquele responsável pelo atendimento, mas se abre para todos nós que estamos presentes na casa, participamos desse entendimento que o Ronaldo mencionou. Ou seja, qualquer um de nós que esteja recebendo ou sendo percebido por alguém que chega, pode demonstrar essa afetuosa abertura para receber a pessoa, dar as primeiras orientações, tratá-la com carinho e orientar os passos seguintes. Não é assim, Ronaldo? Isso. E uma questão fundamental é que nós que estudamos a doutrina sabemos, pelo menos eu procuro falar isso para as pessoas, Paulo, é presente, passado, futuro. O nosso presente, por exemplo, agora é o presente. Passou um segundo, um minuto já é passado. Então, o que nós passamos no presente, normalmente é fruto de atos nossos do pretérito. Lei de causa e efeito. Às vezes o que eu fiz lá atrás
pela programação divina para nós, dentro da lei de causa e efeito, é o que eu tenho que passar no momento. Isso nós mostramos, orientamos. E como eu me preparar para o futuro? Evitando no presente os mesmos equívocos e erros do passado. Porque Jesus sempre nos mostra que quando prepararmos um terreno para uma plantação, nós temos que adubar bem aquela terra que vai receber as sementes. E nós vamos fazer isso na nossa vida e orientaremos as pessoas. Que o que ela vai plantar a partir daquele momento é o reflexo seu no futuro, Paulo. E isso nos leva, Ronaldo, a contextualizar o que é o atendimento pela fraternidade, expandindo esse conceito, o atendimento nosso às pessoas que estão ao nosso redor, nessa visão de um acolhimento amoroso conforme a Boa Nova, conforme o Evangelho. E aí se aplica, por exemplo, como é que nós vamos agir na nossa vida cotidiana, como o Ronaldo falou, no transporte coletivo, no lar. Vamos ver um pouco desses itens? Como é que nós podemos ampliar a nossa visão sobre esse trabalho que é permanente nosso no lar, por exemplo? Qual é a nossa posição de entendimento, de aceitação das nossas relações, das nossas realidades? Nós estamos alertas, atentos aos sinais que a nossa condição de vida vem mostrando? E é tão comum hoje, está tão presente essa dificuldade de comunicação entre pais e filhos, muitas vezes. Como é que é isso, Ronaldo? Como é que você vê esse lado do atendimento? Isso. Ô, Paulo, eu vejo da seguinte maneira. Hoje, a humanidade tem ao seu alcance uma internet que nos dá, você pega o seu celular, pode falar com a pessoa do outro lado do mundo. Fantástico, maravilhoso, verdade. Tudo isso chama-se progresso da ciência. Eu sempre gosto de lembrar que todo o nosso progresso material, a espiritualidade sempre está nos intuindo. Sabemos que grande parcela da humanidade não tem esse conhecimento. Mas nós espíritas afirmamos isso. Apesar de hoje nós termos toda essa gama de formas da internet para conversarmos, pesquisarmos, trabalharmos, percebemos que o diálogo entre pessoas está muito difícil. Não é? Às vezes, você tem a tua família e não há um diálogo na família. Fica cada um no seu mundinho fechado e usando os instrumentos que induzem mais a esse fechamento e não há uma relação verdadeira de família. Perfeito. Por exemplo, estamos utilizando neste momento essa programação da internet para chegarmos aos lares. Que é maravilhoso. Não é? Mas com que objetivo? Ajudar, esclarecer, mostrar através dessa forma que temos hoje, que nós podemos dar um passo utilizando esses instrumentos. Focando, dando atenção ao que é importante, ao que é essencial. Esse é o alerta para as nossas atividades de atendimento fraterno e amoroso no lar. Atenção, quando os sinais estão sendo trazidos, demonstrando pelos nossos filhos, netos, pessoas da nossa parentela, que algo não está bem. Esses sinais a todo momento chegam a nós como exemplos. Criaturas que se fecham, não se comunicam, ficam somente vivendo aquela ilusão dos instrumentos midiáticos que por aí há, e, na verdade, o sentimento, a troca energética até fica prejudicada. Isso.
Então estejamos atentos a isso, para exercitar a nossa boa vontade, a nossa disposição de atender, principalmente aqueles que estão conosco. Isso. O que o Paulo está abordando, nós temos aqui duas mensagens. Esteja atento ao comportamento psicológico do seu familiar. Quando notar no seu filho os primeiros sinais da conduta antissocial e antifraterna, aborde-o com bondade austera. Ou seja, aquela bondade que você tem que ter o diálogo com o filho, o esposo, a esposa ou outras pessoas, evitando que a repetição da ocorrência crie o hábito infeliz. Erradique no nascedouro as raízes do mal, não permitindo que a falta de atenção lhe tolde a visão do que é mais essencial para a sua própria vida. Os deveres que o amor impõe no cuidado e zelo com as plantas tenras que Deus lhe confiou. Isso, existe uma responsabilidade direta, naturalmente conhecida, no caso das tratativas, dos relacionamentos em casa, na família. Nós somos, sim, todos nós, responsáveis por aqueles a quem amamos. E aí é preciso ter atenção a eles e fazer essa vibração harmoniosa existir. Mas isso se aplica também no trabalho, Ronaldo. O livro traz esse aspecto e é intuitivo, é fácil de reconhecer. Como agiremos no trabalho? É uma boa pergunta, né? Porque se nós estamos recebendo na casa espírita as orientações de um atendimento fraterno, nós temos que trazer da casa em nós o que estamos sendo tratados e também levar para o nosso trabalho profissional. Porque lá, assim como nós, existem inúmeras e inúmeras pessoas que necessitam dessa ajuda. E quando nós começamos a mudar o nosso comportamento diário, as pessoas percebem. É maravilhoso isso. Não é? Como o atendimento com o coração aberto, e no caso do trabalho, na relação direta com os nossos colegas, partindo dessa percepção de que nós somos agentes e também pacientes dessas trocas de energia. Como muda favoravelmente quando nós nos dispomos a essa mudança. É muito interessante. Posso contar uma historinha do meu currículo aí? Eu tinha uma colega de trabalho que fazia o serviço administrativo na empresa onde eu trabalhava. Uma pessoa de origem humilde, uma pessoa muito simples. E ela me contou, particularmente, que tinha dificuldade de relacionamento com o marido. O marido era bruto, era grosso, era mal educado, tinha uma dificuldade de um relacionamento amoroso, afetivo, natural. Como ela via ali no nosso contexto normal, nós mantermos com as nossas esposas, companheiras e filhos. E ela dizia que com ela não era assim, era difícil o relacionamento. E numa dessas conversas eu sugeri a ela que passasse a tratar o marido com carinho, fazer as coisas que ele pedisse com boa vontade, tratasse com um respeito amoroso, fizesse que para nós hoje pode ser entendido como um verdadeiro atendimento amoroso à criatura. E ela seguiu a vida dela, o tempo passou, passaram-se alguns meses, e ela veio comentar comigo que tinha praticado essa boa disposição, esse bom atendimento, e que as coisas na casa dela tinham evoluído muito, tinham melhorado muito. Tinha finalmente se entendido novamente com o companheiro, com o marido. E para surpresa nossa, de todos nós do trabalho e até dela, ela engravidou nessa relação que já estava tão abalada. Então nós ficamos muito felizes. E é um ponto positivo. Dependeu da mudança dela, da disposição de se modificar para o bem, a partir
dessa proposta de uma relação sadia, num contexto amoroso, positivo, com o marido, para mudar até a própria vida dela. Então é isso que a proposta de atendimento no trabalho pede, que nós sejamos também capazes de estar dispostos. Correto. Aqui tem uma frase que diz o seguinte: esforce-se para conservar o bom humor, para que não seja você o interruptor a desligar o circuito de alegria destoando dos demais. Como é que você vê isso aí, Paulo? Fundamental, porque se nós deixamos o nosso mau humor prevalecer na relação, seja por todas as razões de insatisfação que pessoalmente todos estamos sujeitos, nós passamos esse mau humor para o próximo. Então, em vez de ser um atendimento para uma produtividade amorosa boa, passa a ser um desatendimento. É como alguém chegar na nossa casa e ser mal atendido, ser tratado com desmerecimento, sem atenção, sem a gente dar qualquer continuidade positiva. No trabalho é a mesma coisa, e pior, porque nós estamos ali 8 horas por dia, como padrão, relacionando a nossa egrégora, construindo a nossa egrégora com aquelas pessoas. Então, se nós ligarmos o nosso mau humor à condição dos outros e não interrompermos esse fluxo negativo, nós vamos estar prejudicando todo mundo, fazendo uma desatenção com a palavra amorosa. Perfeito. Ao contrário, mantendo a alegria, mantendo a boa disposição, todo o ambiente frutifica. E todos nós temos experiências disso, certamente, né? O Paulo fez uma colocação que, quando nós começamos a mudar o nosso interior, tá, a nossa energia, a nossa aura, né, ela muda. E isso nós transmitimos à pessoa e a pessoa sente. Verdade. Algo está mudando em fulano, ou fulano. Vamos colocar esse exemplo. Por quê? Porque nós estamos começando a entrar em sintonia com o nosso mestre, Jesus. Por quê? Lembra aquele exemplo que demos de Jesus descer da cruz e ficar ao nosso lado? Que falamos isso há algum tempo atrás. Nós passamos a ser o cristão, não o cristão que apenas fala, mas o cristão que tem Jesus em si e tem a certeza que no relacionamento, que nós já falamos há pouco, no lar, na casa espírita e no trabalho, passa a ser uma questão só. E essa energia vai o quê? Vai mudando toda a nossa estrutura espiritual e material. Porque começamos a emanar o quê? O amor que Jesus nos mostra. Como ele afirmou num dos seus ensinamentos: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se ele afirmou isso para nós, é que nós podemos fazer. E a gente sente essa verdade, mesmo com a medida correta aplicada à nossa realidade, ao nosso conhecimento, à nossa estatura moral, né? A gradação disso é própria, mas nós sentimos até na via pública. Quando nós nos relacionamos num transporte coletivo ou mesmo na direção, como é importante essa vivência que o Ronaldo trouxe. Uma atitude que está com o coração pacífico, mostrando e expandindo esse amor para os nossos irmãos. Então, na via pública, isso também funciona. Nós não podemos dissociar esse atendimento que é amoroso a todos que estejam conosco. Senão, nós só vamos ser bonzinhos quando estamos no centro espírita. Ou vamos ser autoritários em casa, vamos ser egoístas no trabalho, vamos ser mal-humorados no trânsito. Não. É fundamental buscar harmonizar todos esses setores sob a mesma ótica, sob a mesma maravilhosa impulsão fraterna.
Na verdade, esse é o ponto do atendimento. Reconhecer que nós somos todos irmãos. E como Paulo citou aqui na via pública, olha o que a espiritualidade coloca aqui. Talvez seja coincidência um encontro inesperado na rua com uma pessoa desconhecida, mas pode ser alguém trazido à sua presença por Deus, a fim de que você exercite a capacidade de amar ao próximo. E é muito difícil, a gente sabe, é um exercício forte, mas necessário estarmos atentos, buscando exercitar e realizar isso, realmente. Ô Paulo, eu sempre gosto de lembrar, a mim primeiro, e quando eu falo para as pessoas, 1991 eu não conhecia a doutrina. Vim conhecer, já comentamos isso aqui, através de um tratamento que eu fui convidado na via pública por alguém que chegou a mim, exatamente o que está na frase. Olha, que interessante, sem conhecer você. Sem conhecer, nunca tinha visto ele, nem ele a mim. Isso em Curitiba. Ele chegou, olhou para mim, me deu bom dia e falou assim, eu posso fazer umas perguntas ao senhor? Eu digo, pode. Ele se apresentou, né? E disse, eu vou perguntar algumas coisas, o senhor basta responder sim ou não. E tudo que ele perguntou, o senhor está assim, não está se sentindo bem, por isso, sim. E foi sim, sim. Aí ele falou, olha, você aceita um convite meu? Eu digo, aceito. Toma aqui esse endereço, é um centro espírita. Vá lá se tratar. Olha, isso é a divina providência isso, tratando do aqui, atendimento. Ao próximo. Está exatamente aqui. Quando eu leio isso, eu digo que isso aconteceu comigo. Só um detalhe, o seu Ronaldo, continue o seu tratamento médico. Não pare, que agora o senhor vai ser tratado pelos médicos da espiritualidade dentro do seu merecimento. Fui àquela casa, fui bem recepcionado, me deram o Evangelho segundo o Espiritismo de presente, 91. E eu assumi um compromisso comigo, Paulo, de, à medida que eu fosse melhorando e entendendo, eu me colocaria à disposição para ser um instrumento da espiritualidade. Tal amostra desse atendimento que você recebeu, exatamente, que naturalmente movimentou a sua vontade de fazer a mesma coisa. Eu creio que você já passou por questões semelhantes. Aí você pode narrar aí para a gente completar isso aqui. É até interessante. Eu, numa determinada época da minha vida, fiz um exame para entrar numa determinada instituição e não fui aprovado por questão mesmo da minha visão. Eu tenho um problema de daltonismo muito suave. Sim. E na instituição não era aceito. E eu fiquei profundamente desiludido, decepcionado, e eu vinha caminhando pela rua depois do resultado, talvez demonstrando fisicamente até essa decepção. E aí uma senhora, que me lembra até a nossa irmã Rose aqui, fisicamente, ela me tocou e me perguntou, o senhor tem horas? Eu saí daquele torpor, olhei o relógio, já são tantas horas, e ela me disse assim, você é filho de Deus. Siga em frente. Aquilo me despertou. E ela não disse mais nada, não me deu uma indicação de centro, nem nada. E eu, nessa época, não era adepto do espiritismo, não conhecia também. Mas ela me passou a energia do atendimento que me fez sair daquele torpor negativo, da decepção, da desilusão, do sofrimento, que era só meu, para uma percepção de que a vida era muito maior, com aquela frase simples, você é filho de Deus. Que é o que talvez num atendimento fraterno, a gente depois de ouvir, possa transmitir ao nosso irmão que ele, assim como nós, é também filho de Deus, com o merecimento de estar vivendo a sua experiência para seguir em frente. Então foi assim uma coisa muito bonita. Um exemplo desse atendimento feito certamente de coração. Eu nunca mais vi a pessoa, né? Não sei quem é, agradeço mentalmente em oração,
por aquele momento. Também foi nessa época aí da década de 80, já tem bastante tempo. E eu também nunca mais ouvi aquele rapaz, Adolfo, o nome dele, nunca esqueci o nome. Mas aí a proposta que Deus nos dá, o convite, vamos colocar assim, não é, Paulo? Que muitas vezes foi feito em existências passadas. E nós olhamos de lado e dizia, bom, eu não acredito nos espíritos, todo esse contexto que a gente vem através das existências, ouvindo e praticando. Mas quando eles batem a nossa porta, digamos a porta do espírito, na frase como ele ouviu, olha, você é um filho de Deus. E ser filho de Deus nós sabemos que somos. Apesar que tem muitas pessoas que não sabem. Mas como filho, vamos lembrar aquela pergunta que Paulo falou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Aí a porta se abre e diz, vai em frente. As situações, as orientações você vai recebendo à medida da sua evolução e do seu trabalho em prol ao próximo. Então, o que nós estamos abordando nesse instante, estamos passando para vocês aquilo que aconteceu conosco e que acontece com todos nós. Agora, como o Paulo falou há pouco, nós temos que estar atentos ao momento que está se passando. Para dizer, bom, essa pessoa veio a mim, eu posso dar alguma coisa. Nem que seja um bom dia, um abraço. Né? Você é filho de Deus, desde que a gente fale com o coração, é um motivador para a pessoa sentir que algo bateu nela e a despertou. Certo? Exatamente. Esse é o toque mágico, vamos dizer assim, que a gente espera e propõe que aconteça também nas casas, obviamente, quando chegam as pessoas lá, mas em todos os contextos, como vimos aqui, onde nós estamos atuando como seres humanos em aprendizado e numa troca constante com os nossos irmãos. O Paulo, de vez em quando a gente conversa antes aqui da gravação, nós não somos melhores que ninguém. Nós temos a nossa proposta de trabalho, falar o que a espiritualidade nos intui e nos mostra nos livros, no dia a dia. Porque eu acho interessante, Paulo, a gente se colocar na seguinte questão. O médium espírita, ele não é melhor do que ninguém. Estamos diante de Deus todo no mesmo patamar. Sabemos que há irmãos nossos bem superiores. E esses irmãos nunca chegam a nós e dizem, olha, somos melhores que vocês. Não existe isso. A doutrina ela é aberta a todas as religiões e todos os credos, desde que eu me proponha a ajudar, independente da religião que você tenha. E que a pessoa aceite a nossa ajuda, a nossa orientação. E mais adiante ela vai entender aquele momento lá atrás que às vezes a gente não percebe. Vamos perceber muito depois. Mas isso é bom, porque, reforçando o que ele falou, nós somos filhos de Deus. Que o atendimento, na verdade, nos desperte isso. E estamos chegando ao final do nosso tempo deste programa, já convidando os nossos irmãos para a próxima sessão que teremos no nosso programa. E aí as palavras finais de fechamento do nosso irmão Ronaldo. Mais uma vez agradecemos, convidamos a estudar conosco as gravações, porque todos nós somos beneficiados. E o mundo, Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, necessita de amor. O amor que recebemos de Jesus temos que passar para o próximo. E isso é um aprendizado que nós temos que realizar. Como falamos aqui, no lar, no centro espírita, no trabalho, na rua, em qualquer local. Agradecemos. Muito. Paz e bem. Paz e luz.
paz. Paz. Muita paz.